Passamos agora, então, a palestra ILPF, Futuro Sustentável. O palestrante, Arthur Belino, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Campus Sinop, com graduação em Agronomia pelo UFMT, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFMT, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical pelo UFMT, com a realização de parte do doutorado na Universidade Sueca de Ciências Agrícolas na Suécia. Tem experiência em manejo de pastagens, sistema de integração, lavoura, pecuária e conservação de forragem. Senhoras e senhores, por gentileza, os nossos aplausos, vamos receber o professor doutor Arthur Belino. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao comitê organizador pelo convite para falar desse assunto que eu acho tão importante na nossa agropecuária, e também ao pessoal do Conectizou, né? Principalmente o professor João, que foi a pessoa que entrou em contato comigo para fazer esse convite, tá? Então, a ideia agora é falar um pouquinho sobre, deixa eu ver como é que funciona aqui, isso, o sistema de ILPF, como esse sistema pode ser considerado uma prática sustentável, tá? Mas antes de a gente entrar no ILPF em si, nós vamos fazer uma pequena introdução. Desculpa, acabou que eu não terminei de falar. Eu sou professor da UFMT, também faço parte do programa de pós-graduação em zootecnia, nós somos do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais da UFMT, e temos o nosso grupo de estudo em pecuária integrada, o GEP, onde nossos alunos trabalham com esse tipo de sistema, tá certo? Além disso, eu sou filho de produtores rurais. Meus pais têm propriedade lá na região de Santa Carmen, próximo de Sinop. Então, antes de falar sobre sustentabilidade, temos que entender o que é uma agropecuária sustentável. E a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, ela tem uma definição para isso. Então, uma agricultura sustentável, ela deve satisfazer as necessidades das gerações presentes e futuras, ou seja, a gente tem que conseguir produzir alimento hoje, mas os nossos filhos também. Não podemos estragar o solo de uma fazenda do jeito que o filho do produtor não consiga plantar depois. Mas assegurando simultaneamente rentabilidade, saúde ambiental, equidade social e econômica. Ou seja, temos um tripé do ambiental com o social e o econômico, tá certo? Temos que ter os três. E a ideia é contribuir para os 4 pilares da segurança alimentar, onde entra disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade de alimentos, tá? Ou seja, não pode faltar comida no mundo. Considerando isso, temos algumas informações que a gente tem que pensar. Nossa população em 2010 era 6,8 bilhões de habitantes. E a FAO fez uma projeção naquela época de que a população em 2050 seria de 9,1 bilhões. Ou seja, teríamos que produzir, no mínimo, 70% a mais de alimento. Tá certo? Comparado a 2010. E hoje, como é que está a projeção de pessoas? Em 2022 chegamos em 8, e agora a projeção para 2050 é de 9,7. Ou seja, precisamos de comida. Também temos que considerar o quê? O aumento dos gases do efeito estufa. Pessoal, o que é o efeito estufa? É um efeito natural do nosso planeta, onde a radiação solar entra, né, vem do Sol, chega na Terra, parte dela é retida por uma camada de gases que mantém a nossa temperatura do jeito que é hoje. Média mundial, 16 graus Celsius. Cuiabá é um pouco mais quente que isso, né? Então, mas essa é a temperatura média do nosso planeta. Em 2001, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o maior órgão referente ao clima no mundo, ele fez uma conta, né? Fez observações com base na mensuração dos 3 principais gases do efeito estufa que têm ação humana aumentando, que é o gás carbônico, dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Olha os números que nós tínhamos em 1750, antes da Revolução Industrial.
280 partes por milhão de dióxido de carbono, 700 partes por bilhão de metano e 270 partes por bilhão de óxido nitroso. Em 98, isso aumentou para 365 ppm, 1.745 ppb e 314 ppb. Ou seja, está aumentando. E as mensurações atuais de 2022, também apresentadas pelo IPCC, mostram 418 ppm para dióxido de carbono, 1.923 ppb para metano e óxido nitroso 355. Mas o que é importante a gente colocar? O Brasil, ele é responsável por isso? Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar: os produtores rurais são um problema, causam muito problema nesse sentido. Pessoal, nós temos aqui um dado apresentado pelo IPCC, que é o maior órgão do mundo com relação ao clima, falando quem são os principais responsáveis por aumento desses gases, de todos. E olha só, 64% da contribuição relativa aos gases é feito por um único item: dióxido de carbono, que vem dos combustíveis fósseis. Então, pessoal, a maior parte do carbono que vai para a atmosfera não é carbono de uso de terra, não é pecuária. É o carbono que estava no fundo do mar, o dinossauro lá que morreu há 60 milhões de anos atrás, está lá o carbono lá embaixo. O que o pessoal fez? Pegou, está usando e jogando para cima. Tá certo? É o principal motivo. Os outros são secundários. Nós temos também o efeito de, se a gente abrir novas áreas de floresta, vai aumentar carbono? Realmente vai, porque nós estamos diminuindo floresta que fixava carbono. Mas olha o efeito disso no mundo hoje. É 11%. Metano, que entra o metano do boi, 19%. Os outros dois, que é óxido nitroso e gases fluorados, são 4% e 2%. Então, pessoal, não é o Brasil o problema. O problema são os países que usam muito isso. Tanto é que o próprio... Na verdade, desculpa, esse aqui já não é do IPCC, mas a base veio de lá. Não, esses aqui são os dados com relação à emissão de cada país. Quem mais emite hoje no mundo? A China, seguido pelos Estados Unidos, depois a Índia, a Rússia, o Brasil está em quinto, com muito menos do que os outros. E isso porque está considerando o uso, a modalidade de mudança de uso da terra. Se não contar isso, o Brasil ainda perde para muitos países europeus. Tá? E vamos considerar, de novo, de acordo com a ONU. Isso aqui é a ONU falando, não é o professor Arthur, não é o Brasil, é a ONU. Vocês, nossas famílias, o cidadão brasileiro, quanto que emite de carbono por ano, comparado com o resto do mundo? Se a gente for pegar a emissão de carbono per capita, olha quem ganha. Os americanos, lá perto do 200. Depois, Rússia. Terceiro, China. Média mundial, em perto de 100. Média da Europa, ali depois de 75. Olha o Brasil. Pessoal, por que eu queria colocar isso? Nós vamos falar sobre como o Brasil pode ajudar com suas políticas sustentáveis. Mas tem que ficar claro que a nossa função, a gente está fazendo isso de forma voluntária. Porque não é a gente o responsável pelo que está acontecendo. Mas a gente pode sim ajudar. Vamos gastar um tempinho falando sobre isso, tá bom? Então, o IPCC coloca que as lavouras, as pastagens e os sistemas integrados têm um potencial gigantesco de mitigação de gases do efeito estufa no mundo, tá certo? Então, os sistemas de cultivo sustentáveis podem pegar muito carbono da atmosfera. A planta faz fotossíntese, pega esse carbono e coloca ele no chão. A gente pode fazer isso. Vamos falar um pouquinho hoje de como que a gente faz isso, tá? Isso já foi falado na palestra anterior sobre o programa ABC, né? O que aconteceu? Lá em 2009, na COP15, o governo brasileiro apresentou compromissos voluntários de mitigação de gases de efeito estufa, principalmente considerando 2 itens relacionados ao Código Florestal, que é a redução de desmatamento da Amazônia e do Cerrado, com aquelas quantidades de CO2 não emitidos, e 4 ações relacionadas à agropecuária. Por isso que a gente, que trabalha no agro, entramos muito forte nisso. Quais seriam as 4 modalidades principais? A mais forte delas é a recuperação de pastagens degradadas. E vocês vão ver que eu vou repetir isso mais 2 vezes. Pessoal, o governo brasileiro quer muito que os nossos produtores que têm pasto degradado recuperem. Por quê? Primeiro, porque é bom para ele, melhora o social, melhora o econômico do Brasil. Mas o ambiental ajuda muito.
Já já vamos entrar em mais detalhe por quê. Também temos o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária. Em 2010 tinha esse nome, porque estava começando a floresta, mas tem a floresta hoje junto. Sistema de Plantio Direto Melhorado e Fixação Biológica de Nitrogênio, tá certo? E, em 2022, o Ministério do Meio Ambiente lançou um relatório falando das promessas que o Brasil fez. O que ele cumpriu? Voluntariamente. E olha só o que a gente tem, pessoal. Vamos pegar da nossa área. Ó. Eu não vou usar o zoom, desculpa. Vou colocar aqui. Primeiro, aumento da restauração de pastagem degradada. A gente queria, até 2030, 15 milhões. Olha quanto que chegou em 2018. 27. Nós estamos andando bem. Olha o uso de integração lavoura-pecuária e floresta. A gente queria 5 milhões de hectares. Nós só aumentamos 12 até 2020. Aumento de plantio direto melhorado. De 8 foi para 12 milhões. Tá certo? Aumento de plantio com fixação biológica. De 5,5 foi para 10. Então, assim, o Brasil, a agropecuária brasileira, já está fazendo muito. Aí eu só quero explicar para vocês como que a gente está fazendo isso. Porque, igual foi falado antes, tem muito produtor fazendo cultivo sustentável, mas ele não sabe. E o pior, não está cobrando ou não está exigindo uma remuneração. Vamos atrás disso. Tá? Então, o que aconteceu? Agora, em 2022, aí, ó, entrou o plano ABC, mais, né? Que já foi comentado. Mas foi feita uma ampliação, já que a gente está indo tão bem. Vamos ver o que o Brasil consegue melhorar mais ainda. Tá? Então, a ideia agora é ampliar a adoção para a recuperação de pastagens degradadas em 30 milhões de hectares, o ILPF em mais 10, plantio direto melhorado, mais 12, e assim sucessivamente alguns outros. Eu vou focar na parte que vamos abordar, que é o ILPF. Tá bom? E também aí, o BNDES, hoje, ele tem as linhas de crédito relacionado com o Plano ABC, exatamente nessas áreas. Ou seja, os produtores rurais que adotam sistemas de cultivo sustentável podem conseguir linhas de crédito específicas. Então, para a recuperação de pastagem degradada, tem o Renova Recuperação. Para o plantio direto, tem o Renova Agro Plantio Direto. Para o ILPF, tem o Renova Agro Integração, entre outros. Então, assim, a gente está aqui falando que o governo brasileiro está tentando fomentar o uso desses sistemas considerados sustentáveis, tá? E olha só, no final do ano passado saiu um decreto, número 11.815, que instituiu o Programa Nacional de Conversão de Pastagem Degradada em Sistema de Produção Agropecuária Florestal Sustentável. Então, assim, o pessoal está indo. Isso está crescendo muito. Além disso, só para também caracterizar o Brasil. Isso aqui, pessoal, é a área do Brasil, ó, total ali. Quantos por cento de floresta, contando vegetação nativa, APP, reserva legal, entre outros, uso de pastagem, agricultura e centros urbanos. Se a gente somar ali na direita todas as porcentagens de mata, pessoal, o Brasil tem cerca de 65% de floresta. Então, assim, é bastante mata? Comparado com alguns países, é. Nós temos no Brasil 17% da área com pastagem exclusiva, quase 2% ali de integração e 8 a 9% de agricultura. E o Mato Grosso? Mais ou menos semelhante. A área de floresta no Mato Grosso chega a 60% do estado, tá bom? Pastagens, 25%, agricultura, 13%. Então, assim, nós temos bastante floresta. Mas a ideia aqui é falar do cultivo sustentável nas áreas de pastagem e agricultura. Tá? Esses aqui são dados da rede LPF, mostrando o tanto de área de LPF que nós temos hoje no Brasil. E quanto que a gente tem? 17 milhões de hectares. Na verdade, se a gente voltar ali rapidinho, isso aqui é 2021 que a ABIEC publicou, né, com base nos dados de todos esses órgãos. Nós tínhamos 14 milhões de hectares nessa avaliação. E agora foi para 17, em 22. Ou seja, os sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta estão aumentando no país, principalmente por causa do fomento que está sendo promovido. E, é claro, a tecnologia está chegando para o produtor. Mas, assim, minha concepção, já é o suficiente? Ainda não. O produtor, a ideia é que mais tecnologia realmente chegue aos produtores para que eles possam utilizar, tá bom? Então, assim, o que eu queria colocar para vocês? Por que, afinal de contas, temos tanta gente, tantos órgãos falando
vamos recuperar a pastagem, vamos usar plantio direto, vamos fazer integração lavoura-pecuária pensando nessa parte ambiental. É por causa disso. É por causa dos nossos capins, tá? Não imagino que vocês não consigam reconhecer daí. Isso aqui, pessoal, é uma área de capim rusesiensis, que é o principal capim utilizado em sistema de integração lavoura-pecuária ou capim para plantio direto. Por que que ele é tão cobiçado? Por que que ele nos ajuda tanto nesse sentido? E por que que o Brasil é tão forte nisso? Pessoal, nós somos praticamente o maior país produtor que está nos trópicos, tropical. Este capim, quem é forte em produzir, somos nós. E esse capim fixa muito carbono, muito mesmo. Se alguém aqui é produtor que trabalha com esse capim, eu tenho quase certeza, se vocês trabalham com isso há muito tempo, a soja que vem depois é muito forte, é muito boa. Tá? Então, isso aqui, ó, como eu comentei para vocês, meus pais são produtores, eles estão aqui. E ó, isso aqui é uma foto na área deles, em soja plantada onde tinha capim rusesiensis. Olha a palhada. É diferente. Quando a gente tem capim no sistema, é muito diferente. Por quê? Porque o capim, pessoal, ele faz isso. Ele produz bastante massa, a sua decomposição aumenta a matéria orgânica do solo e a raiz tem muito auxílio no solo. Na verdade, quais são os benefícios que isso traz para a gente? Né? Só para vocês verem. Então, assim, capins, ele aumenta a palhada. Quando aumenta a palhada, quais são os benefícios que a gente tem? A gente vai conseguir reduzir erosão, manter a umidade do solo, diminui temperatura do solo e auxilia no controle da bandaninha. Isso é bom para o produtor? Isso é ótimo. Já já vou mostrar algumas imagens para vocês. Além disso, aumenta a matéria orgânica. Olha isso daqui. Isso aqui é um solo com matéria orgânica. O que a matéria orgânica faz? 3 coisinhas boas que aumentam a produção de soja. Aumenta a capacidade do solo em reter cátions, aumenta a fertilidade do solo, ele segura mais nutrientes. Melhora a física do solo, passa mais água que precisa ser retida é retida, e aumenta a biologia, as características biológicas do solo. A soja que vem depois, vem com maior produção. Tá certo? Então, olha só. Isso aqui é um modelo que é feito lá na Embrapa de Sinop, para mostrar ao pessoal a diferença do cultivo convencional com plantio direto e com o sistema integrado. O cultivo convencional, que não tem cobertura, pessoal, quando tem chuva, o solo é levado embora. Tá certo? A erosão é muito forte. O produtor perde o solo. Isso aqui não é sustentável. Um produtor que tem muito problema de erosão, capaz de os filhos dele não conseguir produzir depois na terra. E isso não é legal. Tá certo? Quando tem palhada, melhora, mas quanto mais palhada, melhor ainda. Tá? Ó, isso aqui é uma foto de um aluno nosso que ele tirou lá na Embrapa, de uma área de soja que tinha palhada, olha aqui embaixo, e que não tinha, no mesmo dia, lá em outubro. Por quê? Umidade do solo. Pessoal, a raiz está desse tamanho da soja. Ela não vai conseguir pegar água lá embaixo. Se não tiver palhada para ajudar a reter a água, vai dar problema. Tá certo? Então, assim, além dos benefícios do gás de efeito estufa, do dióxido de carbono, nossos capins trazem isso para o produtor. Então, essa que é a ideia. A gente melhora o sistema de todas as formas possíveis. E, ó, pouco país pode fazer isso, tá? A agropecuária brasileira é uma delas. A gente consegue. Tá? Ué, mas e o sistema de plantio direto com milho? Ele não funciona? Não é isso. O milho, ele permite sim a produção de palhada. Quem aqui planta milho sabe que tem palhada. O único cuidado que tem que ter é o seguinte, é que o milho, às vezes, não consegue. Se for, pessoal, um milho de 130 sacas de produtividade, plantada em janeiro ou início de fevereiro, beleza, vai sobrar bastante palhada. Agora, um milho de final de janela que produz 80 sacas por hectare, não sobra o tanto de palha que precisa. Qual que é o mínimo de palhada que é necessário para que a soja realmente tenha os benefícios do plantio direto? 5 toneladas por hectare de palha. Menos do que isso é complicado. Então, o milho, na maior parte das vezes, sim, ele é possível, mas às vezes não consegue, dependendo de quando foi plantado. Se você coloca milho com capim, isso resolve. Olha ali. Por quê? O capim coloca mais massa. Mas, por favor, muito cuidado. O manejo do capim consorciado com o milho, se for mal feito,
o custo fica muito alto, porque o milho perde produtividade. E aí vocês vão lembrar de mim e vão falar, aquele professor fila da mãe me falou de cultivo de milho com capim e está prejudicando o meu milho. Tem que fazer um manejo correto, mas é possível. Só que tem que tomar cuidado, tá bom? É uma tecnologia que precisa de mais cuidado. Tá? Isso aqui é uma área de capim sozinha, capim rosesiensis. Tá? Olha o tanto de palhada que isso tem. Então, assim, isso fixa carbono, isso ajuda toda a soja naquilo que a gente falou. É fenomenal. Tá certo? Pessoal, alguns números, só para vocês verem. Isso aqui é uma avaliação que foi feita numa fazenda, lá em Sorriso, Fazenda Santana. Então, foi a mensuração de 2021 e 2022 de palhada nesses 3 sistemas, que é o milho solteiro, milho com capim, consorciados capim, e capim. Esse capim, na verdade, foi plantado com crotalária, mas ela não veio. Então, ficou o capim sozinho. Tá? Olha o tanto de palhada que a gente tinha em setembro, antes da semeadura da soja. Milho, nos 2 anos, 5 toneladas. Ah, mas não é o mínimo que precisa? É o mínimo. Ele atingiu o mínimo. A gente não consegue extra. Olha milho com capim. No primeiro ano, o capim veio bem. Só que no primeiro ano não foi legal a produtividade, pessoal. Não recomendo. No segundo ano, olha só a palhada. 6.467. Foi 30% a mais de palha do que o milho sozinho e o milho não foi prejudicado em produtividade. Então, é possível aumentar a palhada sem prejudicar a produtividade. Já o capim sozinho não tem jeito. A média foi 10 toneladas por hectare de palha na véspera do cultivo da soja. E ciclagem de nutriente? Olha o tanto de nutriente que o capim cicla, pessoal. Nitrogênio e potássio. Quase 200 quilos de potássio que estava nesse capim. Isso é importante? Pessoal, cloreto de potássio é caro. Se você consegue pegar do solo e vai liberando para a soja de forma gradual, isso ajuda bastante. Tá bom? Olha só, recuperação de pastagens degradadas. Por que se fala tanto em recuperação de pastagens? Olha ali um pasto degradado. Ele não fixa carbono, ele emite. Por quê? Não tem capim, não tem fotossíntese. Olha um pasto, isso aqui é um pasto de capim zuri, lá em Nova Guarita. Tá certo? Olha os animais ali. Isso aqui é sustentável. Fixa carbono, estão produzindo carne. E olha, ele fixa carbono. Olha ali o balanço, é positivo. Enquanto no pasto degradado, emite carbono, tá? Então, por isso que o nosso governo está tão hoje, com tanto foco nisso de... como é que eu posso falar? Nesse negócio da recuperação de pastagem degradada e o fomento disso para os produtores poderem auxiliar na fixação de gases de efeito estufa, tá? Vamos entrar no tema agora. Integração lavoura, pecuária e floresta. Pessoal, o que quer dizer esse termo? Nós temos, na verdade, 2 terminologias. Tem pesquisadores, tem partes dos professores que falam sobre sistemas integrados de produção agropecuária, SIPA. Tem gente que usa esse termo. Tem gente que usa integração lavoura, pecuária, floresta. Caracterizando o sistema, pessoal, essa denominação ela serve para 4 sistemas de cultivos que entram todos como ILPF. Primeiro, nós temos realmente o ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Onde entra os 3 componentes, grãos, boi e árvore. Temos a integração lavoura-pecuária, que só entra grão e boi. Nós temos o ILF, que é o sistema, a integração lavoura-florestas, ou os sistemas agroflorestais, tá certo? E temos a integração pecuária-floresta, ou o sistema silvipastoril, que só temos o boi e a árvore. Então, assim, só para esclarecer, isso aqui seria um sistema de integração pecuária-floresta, onde nós só temos os animais junto com as árvores, tá certo? Por que que hoje nós temos tanto incentivo para esse tipo de sistema, principalmente para pecuarista? Por causa da fixação de carbono que vem das árvores e, é claro, do bem-estar que as árvores promovem para os animais, tá? Nós temos a integração lavoura-pecuária. O que é a integração lavoura-pecuária? Ela é... A caracterização feita pela Embrapa é que em uma mesma área, não precisa ser ao mesmo tempo, mas tem que ter grãos, lavoura,
e boi. Não é que um produtor tem uma fazenda e num pedaço tem lavoura e no outro tem pecuária. Não, tem que ser na mesma área, tá certo? Ah, mas se eu colocar capim junto com milho, mas não coloquei boi, é integração lavoura-pecuária? Não, é sistema de plantio direto melhorado, mas não é integração lavoura-pecuária, tá bom? Então a ideia é, temos a soja na safra, pode ser o milho consorciado com o capim ou o capim sozinho na segunda safra e depois vem o pastejo com os animais nessa área, tá certo? E aí depois a ideia é que venha a soja posteriormente. Caso o produtor queira, não precisa vir soja naquele ano. Ele pode deixar 1 ano, 2 anos com boi, mas depois tem que vir a lavoura. E tem que ter essa rotação. Isso que define a integração lavoura-pecuária. Qual que é o intuito disso, pessoal? E por que é tão bacana esse sistema? Uma das coisas que seria mais difícil para um produtor que está com pasto degradado é recurso, é dinheiro para recuperar pasto. Pessoal, não é fácil. Dos 160 milhões de hectares que nós temos de pasto degradado no Brasil, o pessoal calcula que metade está degradado, 80 milhões de hectares. Só para você ter uma ideia, 80 milhões de hectares é o que a gente tem de lavoura, tá certo? É um pouco mais do que isso, a gente tem um pouco mais de 80 milhões de soja e milho no Brasil, desculpa, de área de lavoura, soja, todas as culturas no Brasil. A gente tem isso de pasto degradado. É fácil para o produtor que está com pasto degradado conseguir recurso? Não. Aí tem as políticas do Plano ABC, daquele decreto que foi lançado. Mas a ideia da integração é o seguinte, é o produtor que quer recuperar pasto, ele pode plantar a cultura junto com o capim, principalmente o milho, você vai adubar a cultura e o adubo que o produtor colocou para a cultura, depois... Opa, não consigo controlar tão fácil isso aqui, deixa eu ver. Aqui. Vou deixar. O adubo que está ali, que foi colocado na cultura, ele vai ser aproveitado pelo capim. E aí vai ter os benefícios do capim no sistema para a soja seguinte. Tá bom? Então essa que é a ideia da integração lavoura-pecuária. E isso funciona. Pessoal, lá em 2011, o Carvalho ele fez um estudo. Eu confesso que eu agora não lembro onde é que são as cidades de Chupinguaia e Montevidéu. Eu acho que uma é no Pará, outra em Rondônia. Alguém sabe? Aonde? Desculpa, oi? Montevidéu em Goiás. Obrigado. Então, se eu não me engano, a outra é no Pará. E Santa Carmen é aqui... Obrigado, pai. Santa Carmen é aqui no Mato Grosso. Então, o que foi feito? Ó, aqui... O pesquisador ele não foi atrás de fazendas modelo, ele pegou fazendas da região. E ele viu que o carbono que estava sendo ou fixado ou emitido nesses sistemas. Na agricultura, só tinha emissão. A área de agricultura não tinha fixação, onde tinha só lavoura. Fazenda que tinha só lavoura, só emite carbono. A área de pasto, lá em Chupinguaiá, fixou um pouquinho. Mas as outras estavam emitindo. Inclusive a de Santa Carmen, que ele foi, emitiu bastante. Aí você pode falar, olha, Arthur, mas você acabou de falar que pecuária e pastagem fixa carbono? Sim, é bem manejada. Lembra que eu falei também que no Brasil tem muita propriedade que tem pasto degradado? Esses não fixam carbono, eles emitem. Tá? Agora, em todas as áreas que ele foi com a integração, que o produtor usa tecnologia, todas estavam fixando carbono. Tá certo? Por isso que o governo está tão interessado nessa prática, porque a gente fixaria carbono, tá? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma foto lá da Fazenda Santana, Capim Piatã, pós-pastejo, tá? Isso aqui foi em 2021. Pós-pastejo, essa foto foi tirada no dia 1º, dia 2 de outubro. Assim, já ia ser feita a dessecação dessa área para o cultivo da soja. Aqui entrou boi. Tá certo? Então entrou boi de junho até final de agosto. E aí, em setembro, teve rebrota. E a gente conseguiu de 6 a 8 toneladas de palhada ainda para a soja seguinte. Essa que é a ideia da integração lavoura-pecuária. Tá certo? O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que é o principal que hoje tem muita gente falando.
como que ele funciona. Seguinte, aqui eu gostaria de colocar para vocês com relação à tomada de decisão, pessoal. Particularmente, a minha visão é o seguinte: para o agricultor, o produtor que é de soja e milho, eu acho complicado entrar árvore no sistema. A ideia de árvore é para o pecuarista. Então, por que isso? Porque a árvore faz sombra e diminui fotossíntese e produção de grãos. Tá certo? Então, ILPF, como é que é hoje o principal modelo adotado no Brasil, que são os mais recomendados, principalmente pela Embrapa, pessoal? A ideia é o seguinte: o produtor, num primeiro ano, planta soja normal na sua área, está começando, não tem árvore ali. Planta soja e planta também já as árvores. Ali, deixa eu até pegar aqui para esse lado, eu sei que não é a melhor foto do mundo, mas o que nós temos aqui são mudas de eucalipto, tá certo? Então, no caso, eucalipto Ouro Grande, plantado lá em Campo Grande. Então, isso foi plantado em janeiro de 2009. Tá? Então, a ideia é, primeiro ano, soja e planta o eucalipto. Tá pequenininho. E aí, depois vai plantar o milho normal. Não entra boi ainda. Não no primeiro ano. Por quê? Porque se boi entrar com o eucalipto desse jeito, não vai sobrar um para contar a história. A ideia é que no segundo ano se plante soja de novo, e aí milho com capim, ou capim sozinho, mas os animais vão entrar só na metade do segundo ano, quando as árvores estiverem pelo menos aí, na verdade é o que a gente fala que ela tem que ter 6 centímetros no seu DAP, diâmetro, altura do peito. Tá? O que no eucalipto, no geral, é com 16 a 18 meses, se considerar a região do Brasil central, no Cerrado. Então, no segundo ano que nós teríamos a entrada dos animais. Aí a gente teria o sistema daquele jeito, ó. A árvore com capim e os animais que vão curtir um pastejo à sombra desse jeito. Então, essa que seria a ideia da integração lavoura-pecuária. E se voltar soja depois? Já testaram? Já testaram. Tentaram colocar soja lá em Sinop, com 4 anos de árvore. Soja perdeu 15% de produtividade, milho 30%. Ou seja, que produtor que vai plantar soja e milho para perder tanto de produtividade? Então, para o ILPF, não é tão legal voltar à lavoura. Isso é mais pecuarista, tá bom? Vocês podem imaginar como foi difícil colocar esses animais para tirar essa foto, né? O Dr. Porfírio da Silva, eu fui na apresentação que ele falou isso. Isso são animais, vacas de leite, curtindo a sombrinha. Aí vocês podem falar: Arthur, isso é vaca de leite no Sudeste, lá em Minas Gerais. No Mato Grosso, os animais não gostam de sombra, não, gostam de sol. Meu irmão, Otávio Belling Jr., quando foi em 2013, ele estava andando lá na região de Marcelândia. E aí ele parou nessa fazenda e viu esses animais. Aí depois ele tirou foto e me mostrou, né, que eu já trabalhava com isso. Aí eu falei: você tem mais foto, Otávio? Ele falou: tenho sim, olha esse daqui. Então, se alguém aqui acha que os nossos bois não gostam de sombra, acho que vocês podem conversar um pouco mais com eles. Que acho que eles vão falar que eles gostam sim, tá bom? Podem ver ali. Então, aqui entra a ideia do sustentável nesse sentido. Tá? Com relação a dados de carbono, pessoal, isso aqui é um trabalho feito por Oliveira em 2023, publicado no ano passado, onde ele fez uma revisão com 300 trabalhos no Cerrado brasileiro, considerando vegetação nativa, reflorestamento, agricultura sustentável, que entrava plantio direto, integração lavoura-pecuária e ILPF, e pastagem sozinha. E o que ele viu? Olha o estoque de carbono que tinha nesses 4 sistemas. O que eu achei mais legal é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo lidar com esse daqui. Olha lá. Isso, mais ou menos. Descobri que eu não consigo lidar com isso fácil, não. Vou falar daqui, tá? Licença. Olha só, pessoal. Vegetação nativa e agricultura sustentável, ILP, ILPF, quase a mesma quantidade de carbono no chão. Já tem alguns trabalhos que falam que a agropecuária no Cerrado consegue fixar tanto carbono como a mata de Cerrado. Isso não vale para a Amazônia, tá? Quem aqui é de Sorriso para cima, aí é diferente. A Amazônia fixa muito mais carbono. É uma floresta que cresce muito mais. Mas olha só, nós temos dados semelhantes para o Cerrado. Então, assim, sistema de cultivo sustentável,
São 300 trabalhos. Está mais do que carimbado. Fixa carbono. Tá certo? Isso é indiscutível. Isso aqui é um trabalho da Embrapa Cerrados, de 7 anos, comparando ILP com ILPF, na fixação de carbono no solo e considerando a árvore, pessoal. E assim, o que a gente pode ver? ILP não fixa carbono igual ILPF. Então, caso a gente tenha realmente, o dia que chegar crédito de carbono, a ficar mais forte, aquela pecuária que a Embrapa lançou do carbono neutro, normalmente está relacionado com a árvore junto. Mas nós temos, sim, fixação de carbono. E uma coisa importante, lembra que eu falei que é mais comum o produtor usar ILP do que ILPF? ILP, pessoal, você tem carbono no solo, aqueles benefícios para a soja. A fixação com ILPF é na árvore. Se essa árvore vai embora, o carbono vai junto. Tá? Então vai fixar carbono. Se essa árvore não for para lenha, fixa carbono. Agora, se essa árvore for cortada para virar lenha, quando queimar, o carbono vai para a atmosfera de novo, aí não adianta. Tá? E esse trabalho aqui é da Embrapa Agrosilvopastoril de Sinop. É um trabalho de 4 anos, foi publicado esse ano, ó, novíssimo, acabou de sair. Vendo fixação de carbono em 4 sistemas. Pecuária sozinha, silvopastoril, ILP e ILPF. E o que foi observado? Ó, todos emitem carbono, obviamente, né? Mas aí tem que considerar o sequestro que teve e o balanço total. O que é o balanço? O tanto que foi fixado com o tanto que foi emitido de carbono. E o que foi observado? Todos eles, como são com tecnologia, no final fixaram carbono. Mas teve diferença. Considerando o carbono em si e a árvore, o que ganhou, o que seria mais sustentável, ou melhor, o que daria mais crédito de carbono quando for quantificado, é o sistema silvopastoril, aquele que tem boi e árvore o tempo todo. O ILPF ficou em segundo, porque na parte da lavoura diminuiu um pouco a fixação de carbono, né? ILP e pecuária tem menos do que os dois com árvore, mas a pecuária teve mais. Então, assim, eu queria deixar claro que carbono vai ter em todos os sistemas. O que muda é a forma. Quando você tem pasto, o carbono fica no solo. Quando tem a árvore, o carbono vai ficar na árvore. Mas todos os sistemas que a gente está falando de integração que são sustentáveis, todos fixam carbono, tá bom? E por que a gente tem que saber sobre isso hoje? Por causa das cobranças que a gente está tendo. Imagino que aqui vai ter pessoas que trabalham em empresas que já devem ter ouvido falar do ESG, está muito na moda isso, ou a agricultura regenerativa. Então, são as cobranças internacionais que estão tendo sobre a nossa agropecuária com o uso desses sistemas sustentáveis de cultivo, né? Então, isso está vindo cada vez mais forte. Tá? E para a gente concluir, estamos chegando na parte final. Arthur, seguinte, sou agricultor, planto soja e milho. Não vejo por que eu usar nenhum desses sistemas. Afinal de contas, milho dá mais dinheiro do que colocar fazer essa integração, colocar boi, esse tipo de coisa. Realmente, dependendo do ano, 2 anos atrás, o preço do milho é R$70, ninguém ia discutir nada com relação a isso. Pessoal, a ideia do que eu estou mostrando hoje não é produtor parar de plantar milho, de forma nenhuma. Nós temos uma demanda crescente de milho para alimentar pessoas no mundo e as usinas de etanol de milho do Mato Grosso. Ideia não é isso. A ideia é, se a gente considerar, olha só, de todo o estado do Mato Grosso, pessoal, nós temos 12 milhões de hectares de soja no estado. Se somar o milho com o algodão de segunda safra, a gente chega no máximo 70%. Sobre o 30% de estado que não é plantado na segunda safra, nem com milho, nem com algodão. Por quê? Por causa da janela de cultivo. No Mato Grosso, a janela termina no final de fevereiro. Então, assim, quem colhe soja em março, não planta milho. Pode plantar sorgo ou milheto, ou fazer a integração lavoura-pecuária, que é o que a gente está falando aqui. Colocar esse carbono no chão para poder fazer os benefícios. E, no geral, pessoal, esse aqui é meu último quadrinho. O que a gente está vendo que seria uma recomendação legal para os produtores da nossa região? Produtor, agricultor que quer mexer com integração lavoura-pecuária. Então, pensa aqui que nós temos uma área de 1.000 hectares, dividida em 4 módulos. Ele vai ter que ter a sua área de pasto, tá certo? Onde tem os animais nas águas e as áreas de lavoura.
Normalmente, a área mais top de lavoura, ela é plantada no final de setembro ou início de outubro com soja, tá certo? E essa soja vai ser colhida em janeiro, fevereiro. A segunda área que ele vai ser plantada em outubro, durante o decorrer de outubro, e vai ser colhida em fevereiro. Dependendo do local do Mato Grosso que você está, vai ter alguma área que é plantada em novembro e vai ser colhida em março. Ah, eu sou de Lucas do Rio Verde, eu sou de Sorriso, eu planto tudo até fevereiro. Realmente, tem regiões. Eu sou de Tiquira, é um pouco mais difícil. Então, assim, Mato Grosso é grande, pessoal, tá? Então, a gente está considerando todo o estado, tá certo? Então, onde foi colhido soja em janeiro e fevereiro, normalmente são as melhores áreas, né? O produtor planta a sua melhor área sempre primeiro, vai ser plantado um milho top, de ciclo longo, normalmente é aqueles mais longos, que é para aproveitar a janela de águas que vai sobrar. Então, esse plantio vai ser feito em janeiro a fevereiro, tá certo? Na segunda área que o produtor consegue, coisa importante, acabou que eu não coloquei. E se o produtor de soja quiser plantar tudo de uma vez só? Pede plantadeira emprestada para o vizinho e colocar. Pessoal, uma das coisas muito importantes que a gente fala na agronomia é que o produtor tem que planejar bem o plantio da soja. Porque no dia da colheita em fevereiro, ele não pode ter tudo pronto ao mesmo tempo. Imagina se chove uma semana seguida, bem na semana de colheita dele. Então, a ideia sempre é que o produtor escalone, sim, sua semeadura, porque ele pode ir colhendo de pouco em pouco. Isso é fundamental para que ele não perca com chuva na colheita, tá certo? Então, produtor, na área que ele planta a sua soja em outubro, vai colher em fevereiro, mas já é mais final de janela. E a parte que ele plantou em novembro, né? Ele pode fazer o quê? Já que colheu a soja em março, ele pode plantar pasto. Essa que é a ideia. Então, ele vai plantar o pasto em março. Pessoal, o capim plantado sozinho pós-soja fica pronto com 50 dias. Então, ele plantou em março, quando for final de abril, início de maio, ele pode colocar os animais que estariam aqui, ó, na área dele, nas águas. Durante todas as águas, vai estar aqui. Lembra que isso aqui é pasto de águas. Abril acabou. Os animais vão sair daqui, vão vir para cá. Por quanto tempo que pode ser pastejado? Esse capim normalmente fica bom, com bom valor nutritivo, por 2 meses. Então, maio e junho inteiro. Tá, mas e depois? Faça o que com esses animais em junho? Pode fazer o quê? A colheita do milho plantado em janeiro e fevereiro vai ser em maio a junho. E do milho que foi plantado em fevereiro, vai ser ali também em junho. Ou seja, o capim plantado junto com milho, em fevereiro, em janeiro e fevereiro, vai ser colhido mais ou menos em junho. Aí a gente espera mais um mês, que o capim que foi plantado consorciado vai estar pronto para pastejo. O produtor pode tirar os animais dessa área aqui em julho e colocar nessas duas. Pessoal, tem produtor fazendo isso? Vou ser bem sincero. Conheço um produtor em Nova Guarita, um produtor em Santa Carmen, e eu esqueci o terceiro, agora onde é que era. Mas são produtores que, na verdade, eles não têm problema de comida para boi de pasto na seca. Sabe quando que eles têm problema? Nas águas. Por quê? Porque eles têm tanta área de lavoura que vira pasto na seca, que quando é setembro, ele está com tanto boi, que o boi não cabe mais nessa área dele aqui. Olha só, hoje ele está tendo problema com tanto capim de seca, para depois voltar, retirar esses animais para voltar à lavoura. Então, assim, esses sistemas, dessa forma, é o que o pessoal que faz integração está adotando mais. Tem que ter boi em área perene na fazenda e depois na seca vai rodando ali com o capim que vem do pós-lavoura, tá bom? Então, para a gente concluir, pessoal, qual que é a ideia? O que eu queria passar para vocês com essa apresentação? Que os sistemas integrados, né? E aqui eu coloquei os 3 principais que a gente usa com cena pecuária, mas tem 4, que é o ILPF, né? Lavoura, Pecuária e Floresta. O Silvo e Pastoril, que é o IPF. O ILP, que é a Integração Lavoura-Pecuária. Esses 3, principalmente, eles permitem mitigação de carbono da atmosfera, né? E colocar no solo. Isso traz um serviço ambiental que o produtor faz para o mundo, mas traz todos aqueles benefícios para o próprio produtor, principalmente melhorando a fertilidade do solo na fazenda, com maior produtividade de soja. Tá certo? Mas, se a gente for considerar realmente agricultor pecuarista, isso aqui é a minha visão.
Eu acho que para o pecuarista, os sistemas de silvopastoril e ILPF são boas alternativas. Não que o ILP também não seja, o ILP é, principalmente para o produtor que quer recuperar seu pasto. Mas aqui já estamos falando realmente de fixar carbono. O negócio é que, para agricultor, ter o F aqui, ter árvore, é complicado. Não tem como, vai atrapalhar a lavoura dele. Então, a ideia realmente é que ele foque na integração lavoura-pecuária de novo. Eu não quero que, ou melhor, minha recomendação não é que o produtor pare de plantar milho. É naquelas áreas que o milho fica inviável, principalmente por causa da janela de cultivo. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu termino a apresentação. Muito obrigado.